Em 54 depois de Cristo, em Roma, um jovem de apenas 16 anos se tornava imperador. Seu nome era Nero. No início, seu governo parecia promissor, mas com o tempo, seu reinado passou a ser lembrado por extravagâncias, perseguições e decisões controversas. Em 64 depois de Cristo, um grande incêndio devastou Roma, e muitos passaram a associar o desastre ao seu nome. Nero também era apaixonado por música e teatro, chegando a se apresentar publicamente como artista, algo incomum para um imperador romano. Seu reinado terminou em 68 depois de Cristo, quando perdeu o apoio político e acabou tirando a própria vida. Assim terminou a história de um dos governantes mais controversos da Roma antiga. No século XII, enquanto os reinos cristãos dominavam Jerusalém, um homem mudaria para sempre a história do Oriente Médio. Seu nome? Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Mas no Ocidente ele ficou conhecido simplesmente como Saladino. Em uma época de guerras brutais, Saladino não foi apenas um conquistador. Ele foi um estrategista, um diplomata e um líder que desafiou o poder dos cruzados sem perder sua honra. Seu maior feito, a reconquista de Jerusalém. Mas como um jovem oficial discreto, se tornou o governante mais poderoso do mundo islâmico. E por que, séculos depois, até seus inimigos ainda o respeitam? Esta é a história de Saladino, o guerreiro que mudou o destino de duas civilizações. Saladino nasceu em 1137 em Tikrit, no atual Iraque. E o curioso é que, diferente do que muitos imaginam, ele não era visto como um grande guerreiro no início. Ele era um jovem estudioso, mais interessado em poesia e religião do que em batalhas. Mas isso mudou quando sua família se envolveu nas guerras pelo controle do Egito. Ao lado de seu tio, o general Shirkuh, Saladino lutou nas campanhas militares que derrubaram a dinastia fatímida no Egito. Com a morte do tio, ele assumiu o comando e rapidamente mostrou que não era apenas mais um soldado. Ele era extremamente inteligente. Ao invés de governar com medo, ele conquistou a lealdade de seus homens e fortaleceu sua posição. Em poucos anos, Saladino já controlava não só o Egito, mas também a Síria. Mas Saladino sabia que ainda havia um desafio maior. Jerusalém estava sob domínio cristão desde a primeira cruzada. Para recuperá-la, ele precisava de mais do que força militar. Precisava unir os muçulmanos, algo que ninguém conseguira antes. E ele conseguiu. Em 1187, na Batalha de Hattin, Saladino derrotou os cruzados de forma devastadora. Ele os cercou, cortou o suprimento de água e esperou. Quando atacou, os cristãos já estavam exaustos e sem chance de escapar. Foi um momento decisivo. Com essa vitória, Saladino marchou para Jerusalém, e a cidade se rendeu sem que houvesse um massacre, algo que surpreendeu até os cristãos. Ao contrário dos cruzados, que em 1099 massacraram a população muçulmana e judaica, Saladino permitiu que os cristãos saíssem pacificamente. Esse ato de misericórdia mudou sua imagem no Ocidente. Mas a conquista de Jerusalém despertou a ira da Europa. Assim começou a Terceira Cruzada, liderada por um dos reis mais famosos da história, Ricardo Coração de Leão. E os dois travaram uma das rivalidades mais lendárias da Idade Média. Ricardo era um guerreiro formidável, e os dois líderes passaram anos disputando territórios e batalhas intensas. Mas apesar das batalhas, Saladino e Ricardo desenvolveram um respeito mútuo. Em um momento, quando Ricardo ficou doente, Saladino enviou seus médicos para tratá-lo. Poucos anos depois, em 1193, Saladino faleceu. E quando examinaram seus cofres, encontraram quase nada. Ele havia doado sua riqueza para os necessitados. Isso diz muito sobre ele. Saladino não foi apenas um guerreiro. Ele foi um governante justo, que colocou o bem do seu povo acima da sua própria glória. E é por isso que, séculos depois, ele ainda é lembrado tanto no Oriente quanto no Ocidente. Ele não era só um conquistador, era um líder que representava honra e respeito, até mesmo entre seus inimigos. Saladino não apenas reconquistou Jerusalém, ele conquistou a história. E se você gosta de história e personagens históricos, deixe seu like e já segue a página. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!
Um rei conquistou o império inteiro e, em vez de escravizar os povos, mandou que voltassem para casa. Em 539 a.C., o governante da antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, era Ciro o Grande. Quando ele conquistou a poderosa Babilônia, todos esperavam o que sempre acontecia na antiguidade: templos destruídos e povo escravizado. Mas Ciro fez o oposto. Ele permitiu que muitos povos exilados voltassem para suas terras. Entre eles estavam os judeus, que puderam retornar para Jerusalém. Um antigo documento persa conhecido como Cilindro de Ciro registra essa política de restaurar templos e permitir o retorno de povos. Por isso, há mais de 2000 anos depois,